Se você acompanha meu canal, você sabe que há pouco tempo atrás eu trouxe um mod de Fienhanger chamado Repentance. Esse mod adiciona novas áreas, novos finais, novos eventos e principalmente novos inimigos. E por isso, ele se destacou bastante nos últimos tempos. E apesar de eu ter feito uma série onde eu pego todos os finais e enfrento os inimigos do jogo, ainda não foi suficiente. Então eu resolvi trazer esse vídeo mais explicativo, documentando cada inimigo único que o mod adiciona, da mesma forma como eu fiz com o Fienhanger e o Fienhanger Termina, cujos cards vou deixar aí na tela para você clicar e assistir caso não tenha assistido ainda. Então, sem muita enrolação, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e falar sobre onde encontrar e como derrotar cada um dos novos 44 inimigos que o mod adiciona. E antes da gente partir para o conteúdo, já deixa aquele like para me dar uma ajuda, comenta e compartilha aí com um amigo também, que você vai estar dando aquela moral. Então, muito obrigado e vamos para o vídeo. Logo no começo do jogo, você tem uma área nova, caso você siga para a direita do mapa. Você chegará em uma expansão da floresta que existe em volta da masmorra. Essa área possui algumas coisas interessantes como uma cabana, mas principalmente uma árvore com olhos esquisitos. E se você interagir com ela, você poderá rezar para essa divindade ou coisa esquisita e até mesmo agredi-la. E caso você ofenda a pobre árvore, você encontrará essa luta. E esse é a Coruja. É um sprite remodelado do segundo jogo, porém aqui ele aparece sozinho e é um inimigo formidável. Pelo menos pro começo do jogo. A Coruja principal tem 4.000 de vida e os únicos golpes que elas usam é Peck. Isso mesmo, aquela bicada que arranca a sua cabeça e te mata instantaneamente. Então, essa luta não é muito fácil, a menos que você consiga cegá-las ou coisa do tipo. O que infelizmente não é possível, já que elas são imunes à cegueira também. Olha só que legal. Então, essa luta é um pouco difícil, principalmente pro começo do jogo. Então, não saia por aí xingando árvores que você não conhece. A natureza pode ser bem hostil com você às vezes. Seguindo adiante na mesma floresta, você vai encontrar uma cabana. E lá dentro, você encontrará esse inimigo junto com a cabeça de uma das suas vítimas. E, bom, o estado do lugar não vai ser muito legal não. Muito provavelmente você terá que vir aqui, porque nesse mod, o livro falso que você coloca na biblioteca é movido para cá na maioria das vezes e você tem que vir aqui buscar ele. E o seu defensor é o Flesh Hunter, o caçador de carne, que junto com a sua aranha vai tentar te matar. Reza a lenda que esse inimigo era uma espécie de vigia, um porteiro, que ficava do lado de fora da masmorra e morava justamente aqui do lado. E ele vigiava a entrada da masmorra para impedir novos visitantes. Porém, com a corrupção da masmorra e a loucura, ele se tornou essa criatura. Com seu pet aranha, ele ataca várias vezes por turno, apesar de não ter muita vida. A aranha só tem 150 e pode ser morta facilmente, enquanto ele vai ter mais ou menos 1.300 de vida, dos quais você consegue matar de maneira até fácil, em alguns golpes. Eles são um inimigo chato, mas não devem representar muita ameaça para você, caso já tenha alguns itens melhores. Mas no começo do jogo, você pode simplesmente pegar o livro e sair correndo, e não vai fazer diferença. Além disso, ele dropa a sua armadura, que nega os efeitos da zoofobia, então caso você tenha, até vale a pena usar no começo do jogo. E bom, como é Fienhanger, não pode faltar um poço, que você tem que ter a vontade lá de se jogar. E bom, esse poço suspeito no meio da floresta, você pode interagir, e caso você pule, você vai cair nesse lixão junto com essas criaturas horrendas. E você não vai ter como fugir, você vai acabar entrando em combate com elas, mas não se preocupe porque elas não representam ameaça. Eles não têm nenhum golpe que machuque você, mas simplesmente suas habilidades dizem que ele quer ser seu amigo e quer te abraçar. E com 1.400 de HP você consegue matar eles facilmente, mas mesmo assim não adianta. Quando você pula no poço, você não tem mais como voltar, e isso gera o final chamado Lixos da Sociedade, onde basicamente o seu personagem se jogou num poço, onde eram jogados todos aqueles que não prestavam e eram renegados pela sociedade. E, com a corrupção da masmorra, você não tem escolha, e esse agora é o seu destino, permanecer ali para sempre com aqueles lixos da sociedade. Agora seguindo para uma das novas áreas do jogo.
Quando você chega no Jardim Secreto, próximo à estátua do Almer, você vai ter um caminho novo que segue para cima. Chegando lá, você vai ter esse amigo ou inimigo, seja lá como queira considerar ele, e ele não vai te deixar passar, dizendo que há uma área à frente que foi esquecida e abandonada pelos deuses, onde acontecem todos os tipos de heresias e coisas inimagináveis. E bom, você não tem como passar dele, a não ser que você o entregue um passe. E esse passe é um item que você adquire quando você se alimenta no banquete de Grogoroth, junto com os máscaras de lobo que ficam lá nas minas. Quando você se alimenta a primeira vez, você pode interagir e pegar esse passe, e depois você pode retornar até aqui, entregar o passe e finalmente acessar a área nova do jogo. Chegando assim na Floresta das Bruxas, um lugar bizarro, com uma música assustadora e uma atmosfera sombria, repleta de inimigos novos. E talvez o primeiro inimigo que você encontre por lá são essas bruxas chamadas de Restless Gallows, ou Enforcada Inquieta, fazendo referência a bruxas que foram enforcadas, e nesse caso elas estão vivas mesmo após o ocorrido. Esse inimigo não é muito forte, deve levar apenas 1 ou 2 golpes no torso para matar, mas ela ataca com sua faca e também conjura magia. Ela usa uma magia de explosão de sangue que causa bastante dano e não é muito legal. Então, destruam elas antes que elas consigam destruir você. E bom, caso você chegue na cabana mais afastada dessa área, você alcançará a cabana da bruxa mais nobre, a Highest Witch, que é uma espécie de boss dessa área. Caso você tenha colocado o cubo das profundezas para spawnar de maneira aleatória, ele pode spawnar aqui na cabana, sendo protegido por ela. E bom, quanto à luta, ela tem mais ou menos 2.800 de vida, os seus membros são bem frágeis, não tendo muita vida, e ela ataca também com suas facas, invocando mariposas que drenam sua vida e usando a explosão de sangue que eu mencionei anteriormente. Nessa luta eu recomendo que você foque os seus membros rapidamente antes de bater no torso, já que eles não têm muita vida e eles podem causar um dano massivo em você e na sua equipe. Então não arrisque, vale a pena você só deixar ela incapacitada antes de vencer a luta. Mas fora isso, não deve ser nada difícil. Não bastando as bruxas que você encontra nessa floresta, caso você venha até uma área secreta mais a fundo na floresta, você vai ter os cultistas Wendigo. Esses são criaturas que estão no processo de se transformarem em bestas gigantes e muito poderosas. E eles usam essas máscaras de Wendigo e roupas de couro e pelos. Eles não são muito difíceis, eles morrem muito facilmente no torso, e os ataques com as suas adagas não causam tanto dano assim. Mas uma coisa interessante é que eles podem dropar a máscara deles, e essa máscara ela previne ataques de cegueira, então ela pode ser uma boa caso você queira enfrentar o Crow Mauler, já que é bem fácil de pegar ela aqui e também não é muito arriscado porque esses bichos são meio fracos. Então elas podem ser uma boa oportunidade para você caso queira enfrentar o Crow Mauler com mais segurança. Agora, se você continuar explorando a área, você vai encontrar esses Wendigo Beasts. Esses são os cultistas que já evoluíram e já viraram essas criaturas bem horrendas e gigantes. Eles basicamente são uma versão um pouco mais fraca daquele inimigo que você encontra em Maabre, o Lorde das Moscas, sendo um inimigo bem chato e também bem fortinho. Nesse caso, essa aqui é uma versão um pouco mais fraca, mas ainda assim tome cuidado quando você for lutar contra eles, já que as duas mãos agarram você e causam dano, e a cabeça pode soltar venenos que são bem chatinhos. Minha dica para lutar contra eles é você ter magias que possam acertar a cabeça deles, já que eles só têm 150 de vida na cabeça, e se você causar isso com um Black Orb ou coisa do tipo, eles vão morrer muito facilmente. Então fica aí a dica. Se você seguir em frente nessa área onde você encontrou os Wendigo Beasts, você vai encontrar um massacre. Vários corpos estão jogados no chão, mortos, e ao se aproximar, você vai ter a mensagem de que algo está se aproximando de você, vindo em sua direção. Você vê a terra tremendo, e se você tentar fugir e se desesperar, um combate vai se iniciar e você vai encontrar esse deus da natureza. Ou o novo deus, como ele se chama, chamado Faun, aquele da natureza. É sim, muito blá blá blá, e o que esse bicho é? Bom, essa criatura é uma das mais difíceis do mod. Ela tem quantidades absurdas de vida em todos os seus membros, tendo mais de 5.000
em cada um dos braços e mais de 17 mil no seu torso. A sua mão com a lança tem 33% de chance de dar um golpe que arranca membros e causa um dano massivo em você, podendo dizimar sua party em alguns rounds. E a outra mão não melhora muito. Ela usa uma magia que rouba a vida dos seus personagens e também causa um dano massivo. Então, se você quiser lutar contra isso, você ganha um item muito bom, caso consiga, mas é uma luta bem difícil. Minha recomendação é ter pelo menos 4 membros de party, focar o torso o tempo inteiro e aplicar o máximo de efeitos de status que conseguir, como veneno, sangramento, etc, etc. Qualquer coisa que possa ajudar a dar mais dano no final do turno. E bom, quando essa besta finalmente cai no chão, você ganha a alma do guardião da natureza, um acessório que você equipa e ele faz com que você possua mais mente, principalmente acima de 100 de sanidade. As suas magias gastem muito menos sanidade e você recupera todo o turno, sendo um acessório ideal se você for um mago ou coisa do tipo, já que você fica castando magias de maneira muito de grátis. Bom, seguindo para a entrada das masmorras, um dos primeiros inimigos que você pode encontrar nesse novo mod é justamente o cavalo que está ali deitado. Isso mesmo, um novo item foi introduzido e quando você interage com ele, você é atacado por esse cavalo, que parece ter 5 pernas. E bom, esse inimigo, chamado de cavalo morto-vivo, obviamente é uma referência a Berserk, mas também a um inimigo chamado Mad Horse, que foi cortado do jogo original pelo Miro, o criador do Fienhanger. E aqui nesse mod, a criadora do mod decidiu botá-lo de volta e devo dizer que ficou realmente do caralho. Não, pera. Calma lá. Esse inimigo, ele é um tanto perigoso para começo do jogo, já que ele faz ações com todos os seus membros e consegue dar bastante dano em um único turno. E se você estiver sozinho, muito possivelmente você não vai conseguir vencer. Apesar do torso não ter tanta vida assim, você ia precisar sobreviver bastante ataque para poder só focar lá sem se preocupar. Mas bem, se você tiver melhor equipado ou mais personagens para te ajudar, é só focar no torso que ele morre rapidinho. E bom, enquanto ao item que você pegou é uma ferradura, e ela aumenta basicamente todos os seus atributos e chance de crítico e coisas do tipo. Ela dá um buff geral no seu personagem, que é até legalzinho, representando uma boa sorte. E bom, entrando nas masmorras ainda no nível 1, você vai encontrar, eventualmente, um buraco no chão que você pode se jogar e que caso você faça, você vai parar nessa área, repleta de carne e sujeira no chão. Essa área só pode ser acessada por esse buraco e lembra bastante o Poço de Carne, porém bem maior e com mais coisas. E vagando por essa área, o inimigo mais comum que você vai encontrar são essas pilhas de carne, que parecem os casamentos de carne, só que extremamente vermelhos, como se fosse carne viva. E o nome desse inimigo é literalmente pedaço de carne, e parece ser uma espécie de criatura levantada por necromancia, pegando a carne que existe no poço de sangue e transformando nessa criatura. E bom, esse inimigo é um tanto perigoso, já que ele tem a mesma magia de explosão de sangue que aquelas bruxas tinham. O seu torso tem 400 de vida que você precisa causar para poder vencer, o que é fácil se você tiver 2 pessoas e armas decentes ou coisa do tipo. De modo resumido, eles são fáceis, mas perigosos se você não conseguir matar eles no primeiro turno. Eles servem basicamente como a força de proteção principal desse andar. E quem é responsável por criar eles? Bom, veremos em breve. A Black Widow, também conhecida como Viúva Negra, é uma bruxa que você encontra no Poço de Carne. Essa bruxa parece ter se distanciado das outras que ficam na floresta e ela veio para cá, para o Poço de Sangue, onde ela criou aqueles pedaços de carne para protegê-la e reanimou alguns outros seres que habitam aqui para fazer sua proteção. Ela não é forte, seus membros só têm 50 de vida no máximo e o seu torso pode ser vencido em basicamente menos de 300 de vida, mas ela ainda consegue usar as explosões de sangue que são muito fortes em até 2 vezes por turno, então tome cuidado. Já que enfrentar ela direto até pode ser fácil, mas se algo der errado, as consequências serão devastadoras. Se você seguir até uma parte mais reservada do Poço de Carne, você vai encontrar esse inimigo intimidador, que ao entrar em combate, se revelará como o Praetorian, ou Pretoriano, uma referência a uma unidade romana de um soldado com um escudo. Esse inimigo tem bastante vida no torso, e suas principais ameaças são sua mão,
uma espada e o seu escudo. Você deve achar que vai fazê-lo ser mais resistente, mas na verdade não. A única coisa que o escudo faz é o golpe Shield Bash, que é basicamente uma porrada com o escudo. Ele não tem nenhum golpe onde ele se protege, nem coisa do tipo. Então pode ficar tranquilo. O foco real é a espada que ele porta, que deve ser arrancada rapidamente, já que ela pode causar bastante dano em você, pois tem golpes que arrancam seus membros. E bom, a estratégia pode ser muito bem tirar esse braço e depois bater no torso tranquilamente. Os outros golpes dele não são tão poderosos ou perigosos a ponto de arrancar membros, então não tem muito mistério. E bom, não são só nas partes novas que o mod adiciona que nós temos inimigos. E um exemplo disso é um inimigo que você pode encontrar nas prisões. E você pode encontrar ele naquela cela que normalmente você cai por um buraco e destranca a sala por dentro. E aqui você encontra a vítima, ou vítima de tortura. Esse pobre coitado é apenas uma vítima do Trorto, que está completamente mutilado e te ataca mais por autodefesa do que qualquer outra coisa. Infelizmente ele ainda é hostil, mas ele não é nada difícil de matar. Você consegue tirar o braço dele muito facilmente, e assim ele fica sem golpes, ou simplesmente bater no torso e ele morre logo. Ele não é feito para ser uma ameaça, mas sim uma adição à lore da masmorra, onde você encontra uma das vítimas do Trorto e, de tão assustada e traumatizada, ela se torna basicamente um monstro hostil. Indo para uma das novas áreas do jogo, depois de derrotar o Salmon Snake, você vai adquirir o pergaminho de andar sobre a água e vai poder chegar ao outro lado. E cruzando o rio, você pode seguir e chegar em uma área nova, a Vila dos Homens Lagarto. Esse lugar vai estar repleto dos Homens Lagarto, e caso você tenha escolhido o spawn aleatório para o Cubo das Profundezas, ele vai poder estar aqui e explorando essa água. Você vai ter alguns peixes para pegar e um item brilhoso, que quando você interagir, vai resultar nesse jumpscare e você terá o Lizard Eater, o Devorador de Lagartos, uma espécie de tartaruga morta-viva e que é bastante perigoso. E bom, essa criatura tem um casco que tem 5.000 de vida e você deve destruí-la antes de atacar o torso para poder causar o máximo de dano possível. Se você ignorar o casco e tentar só bater no torso, o torso vai ter mais ou menos 15.000 de HP, então não vai valer muito a pena. Enquanto isso, a criatura te bate com garras e patadas e causam bastante dano. Então essa criatura definitivamente é um boss e é bem mais difícil que o Salmon Snake. Então minha recomendação é ter itens e gente suficiente para poder focar o casco, destruí-lo o mais rápido possível e focar o torso para matá-lo rapidamente. E bom, vencendo a luta, o que pode parecer muito difícil, mas com um pouco de sorte dá certo, você consegue 2 moedas da sorte e também peles de lagarto, e você pode fazer um traje utilizado para evitar o próximo inimigo. E bom, não podia ser a Vila dos Lagartos sem ter uma variedade nova de homens lagarto. No caso, nós temos o Lizardman Berserk. Esse cara é um mini boss, basicamente. Você pode encontrar na cabana, onde ele é uma espécie de líder entre todos os outros Lizardmen. E qual a diferença dele? Bom, ele tá usando uma máscara de uma cabeça de um lobo das cavernas, né, da espécie da Mundas, e ele tem 2 espadas pesadas. E se você acha que é só de enfeite, não é. Esse desgraçado bate com todas as partes do corpo, menos o torso, e ele pode lhe bagaçar muito fácil em apenas um turno, já que as espadas podem arrancar seus membros e até mesmo as patas ele usa para te chutar e te causar bastante dano. Eu digo que ele é um mini chefe porque, apesar de ter vários golpes, ele não tem muita vida no torso e nem nos membros. Com apenas 260 nos braços, um golpe que pegue em cheio com alguma arma decente consegue tirar sem muitos problemas. O problema realmente é se você não conseguir matar ele a tempo, nem tirar seus membros rápido o suficiente, porque aí você tá lascado. Uma dica para enfrentar ele é tentar usar magia na cabeça dele, já que só tem 20 de vida na cabeça, e se pegar, ele morreu, não tem o que fazer. E outra coisa interessante é que ele pode ter na mesma sala o Cubo das Profundezas, caso você tenha colocado essa opção automática lá quando você foi começar a gameplay. Então é uma área de interesse
e uma que você vai ter que passar se você quiser pegar os finais do jogo. E outra coisa interessante é que você pode criar uma roupa de lagarto usando as peles de lagarto e um manual que você pega com alguns NPCs. E se você tiver vestido de homem lagarto, ele não vai te atacar e você pode simplesmente pegar o cubo das profundezas e ir embora, resolvendo assim a sua vida e deixando tudo bem mais fácil. E bom, saindo dessa área e voltando para as minas, nós temos algumas coisas interessantes. Primeiramente, nós temos uma nova área. E essa nova área você vai encontrar o Carrara. Bom, parece o Carrara, mas quando você se aproxima, você vai se dar de cara com um Doppelganger. Sim, esse mod também adiciona Doppelgangers para o jogo. E o Carrara é um dos primeiros Doppelgangers que você pode encontrar. E bom, efetivamente eles funcionam da mesma forma que os outros personagens. A única diferença é que a cabeça deles consegue fazer ataques extras. Como por exemplo, o Carrara pode tentar te morder. E bom, a cabeça dele é frágil, tendo apenas 20 de HP, e o resto do torso e braços também. Ele não é muita ameaça não, e é mais para te pegar desprevenido mesmo, enquanto você acha que ele é um aliado, e de repente ele é apenas um doppelganger que começa um combate com você. Então não caia no bait, é bastante perigoso. E descendo para as catacumbas, você consegue encontrar também, próximo ao primeiro coração da deusa das profundezas, ela, a Gadarce. Ela vai se aproximar de você e tentar te pegar em combate. E nesse momento você deve perceber que não é a Gadarce de verdade, e sim é outro Doppelganger. E bom, se o Carrara foi fácil, essa aqui é um pouco mais chatinha. A Darcy tem bastante vida e ela tem uma agilidade excepcional. É bem difícil acertar golpes nela e você tem muita chance de errar os golpes, principalmente nos braços. Então se você for enfrentar ela, recomendo que você tenha bons itens e uma party decente para poder focar o torso dela e causar dano suficiente para acabar a luta rápido, já que acertar a espada ou o escudo que ela usa pode ser bem mais difícil do que esperado. Então tome cuidado, já que ela é uma guerreira bem capacitada, mesmo que seja apenas o Doppelganger. E quando você chega em Mahabre, na versão do presente, todo destruído, se você for para a biblioteca de Mahabre e sair pela porta principal, naquele salão você vai encontrar nada mais nada menos do que o Enki, ou melhor, o Doppelganger do Enki. E bom, ele casta algumas magias como Black Orb e Pyromancy Trick, mas ele não tem vida nenhuma nos braços, então ele não representa basicamente nenhuma ameaça. A única diferença é que ele possui a cabeça que faz alguns golpes, como mordidas, então é bem de boinhas. E quando você chega no Matagal, você vai perceber que o mapa parece não ter mudado muito. A única diferença é que vão ter algumas plantinhas dessas no chão. E caso você pise ou interaja com alguma delas, mesmo que sem querer, você cairá em uma armadilha. Isso mesmo. Essa planta se erguerá do solo e entrará em combate com você automaticamente. E essa é uma luta que não tem como fugir. E essa criatura, a Poisoned Ivy ou Era Envenenada, é uma criatura muito poderosa, pelo menos para começo do jogo. Ela tem bastante vida em todas as partes do seu corpo, consegue fazer ataques que dão bastante dano e ainda jogam pólen no seu time, que faz com que eles percam o controle e fiquem atacando até mesmo a si próprios ou outros membros de equipe. O pior de tudo é que você tem que causar pelo menos uns 1800 de dano no torso para ele poder morrer e te deixar em paz, apesar da criatura ser fraca a fogo. Mas o pior não vem só da luta. Quando você termina o combate, você recebe a mensagem que foi tudo em vão, não tem recompensa nenhuma, foi só a armadilha que você pisou e foi punido por isso. Se você seguir na área que foi expandida nas minas antes de chegar nas catacumbas, próximo de onde você encontrava o Doppelganger do Carrara, você vai ter uma espécie de sala especial com pilhas de corpos. E caso você se aproxime, você encontrará uma boss fight esperando por você. E quem é seu inimigo? Essa abominação, a gárgula de carne. Um casamento de carne abominável que parece ser formada pelos nossos personagens, pelo menos uma mistura deles que ficou abandonada ou acabou tendo que ficar desse jeito. Uma versão alternativa, talvez, do que tenha acontecido com sobreviventes da masmorra. E bom, essa gárgula de carne possui uma miasma em sua mão
e é um inimigo formidável, já aviso logo, de forma que você não gostaria de enfrentar ela sem estar preparado. Então tome muito cuidado ao perambular por essa área, porque qualquer passo em falso pode fazer a luta começar. Mas bem, aos status, essa criatura tem absurdos 9.000 de vida no torso e 4.500 nos outros membros, sendo que cada um dos outros membros utiliza de alguma habilidade para lhe lascar. A mão que segura a espada, por exemplo, pode usar um golpe da miasma, arrancando seus membros, ou uma nuvem de miasma, que é um veneno em área que causa dano em vocês. Além disso, suas pernas também usam golpes, mas pelo menos não arrancam membros. O problema real é a espada que ele usa, já que ela pode machucar bastante. Então, se você for enfrentá-lo, recomendo arrancar seu braço primeiro, e depois tentar matar o torso o mais rápido possível. Veneno e fogo pode ser bem útil nessa luta. E bom, como recompensa, você recebe o item Cursed Miasma, que é uma versão melhorada da miasma, que causa ainda mais dano e é mais forte, já que bate em fantasmas também. E isso vai ser muito importante em algumas lutas que eu vou falar mais pra frente. Então, vale muito a pena derrotar essa criatura e pegar a sua nova miasma. Andando pelas catacumbas, onde geralmente você encontraria um guarda protegendo a entrada da tumba de Maabre, você agora encontrará o Keeper of Ancients, ou o Guardião dos Antigos, também conhecido como Salam Aleikum, um meme nosso aqui da live que deu muito trabalho pra gente em algumas etapas do jogo. E bom, por que ele deu trabalho pra gente? Bom, os seus dois braços atacam com golpes de Caçara, que são essa espada que ele tá usando, e eles arrancam membros. Então já são 2 membros por turno, caso você não consiga matá-lo a tempo. O seu torso tem mais ou menos 2.000 de HP, o que é bastante coisa pra enfrentar no começo. Principalmente se você começar no modo onde você joga com o Legard, e o Legard não tem chance alguma no começo contra essa criatura. Então fuja e não tente enfrentar o Salam Aleikum, a menos que você esteja pronto, é claro. E quando você entra em Maabre pela primeira vez, você pode entrar naquele prédio na lateral, que normalmente só tem um baú lá abandonado. E bom, abrindo esse baú, nesse mod, você vai poder entrar em um mundo alternativo, uma dimensão fantasma, onde você só tem a opção de seguir em frente. E quando a criatura finalmente se revela, você vai ter essa... Sei lá que diabo é isso, eu não faço a menor ideia, mas é bem esquisito. É uma mistura de Crow Mauler com Pocket Cat e tem um bebê pendurado, sei lá, velho. O nome é Void Monster, ou o Monstro do Vazio. Essa criatura é uma espécie de boss, ou mini boss, na verdade. O seu torso não tem muita vida, acho que uns 2.000 de vida já é suficiente para matá-lo. Porém, ele representa uma ameaça, já que a sua cabeça consegue dar peck, que é aquela habilidade que dá insta-kill do Crow Mauler. O seu braço com chicote consegue dar chicotadas, que causam bastante dano. E o seu braço direito, ficam balançando esse bebê de carne, conseguem fazer uma mordida múltipla que dá bastante dano também. Mas, bom, é isso, né? Esse bicho feio e escroto não é tão difícil assim. Nessa altura do campeonato, você já deve estar forte o suficiente para matá-lo. Enquanto a estratégia para derrotar isso, bom, tira o braço do bebê primeiro, se possível segue os olhos dele com um frasco vermelho e depois foque o torso. O chicote até dá dano, mas acho mais rápido você simplesmente tirar o bebê e o resto do torso. Ou se você tiver forte o suficiente, bota todo mundo pra bater no torso mesmo e é isso aí, e explode esse bichinho tudo. Sem muito segredo aqui. E bom, também existem inimigos especiais que aparecem apenas quando você pega o Cubo das Profundezas. Isso mesmo, nesse mod, assim que você pega o Cubo das Profundezas, a aparência da masmorra muda, se tornando mais bizarra e dando acesso a inimigos novos. E o primeiro deles é o Cursed Shadow, ou Sombra Amaldiçoada, que perambula o primeiro andar, esperando por um passo em falso que você der para ali atacar. O problema dessas criaturas é que elas são imunes a todos os danos físicos e apenas tomam dano para magia. Isso mesmo. Nem mesmo dano de fogo consegue machucá-las, e elas são imunes à maioria dos status físicos também. Então a única forma de matá-los é com armas encantadas ou magias como Black Orb e coisas do tipo.
elas não causam tanto dano e são uma versão básica desse inimigo de sombras que você vai encontrar. Com apenas 450 de HP, normalmente só um hit é suficiente para mandá-los de Vasco. E a segunda dessas criaturas é o Maneba Amaldiçoado. Essa versão do Maneba tem 500 de vida e também é imune a todos os tipos de dano físico, sobrando apenas dano mágico para poder resolver a luta contra ele. Uma coisa interessante é que esse Maneba só tem 33% de chance de lhe bater. As outras habilidades que ele usa são balançar o tentáculo e chorar. Isso mesmo. Uma das habilidades desse bicho é ficar chorando, o que não faz nada, mas demonstra que até essa criatura parece ser atormentada pela sua condição de se tornar uma sombra maldita. E bom, para derrotar ele, somente com magias ou armas mágicas, mas ele não representa tanta ameaça, já que ele tem uma chance bem baixa de te bater, e os seus hits não dão tanto dano. E você pode encontrar eles vagando pelas minas e próximo à vila dos Homens das Cavernas. E por fim, a última sombra maldita que você pode encontrar é a Shadow Beast, ou Besta das Sombras. E essa criatura de sombras é uma versão do cachorro, no sprite da Moonless, e também é imune a todos os danos físicos, como de costume. Porém, esse aqui tem 750 de HP, o que é bem mais do que os outros, e é mais agressiva, já que ela tem um golpe chamado Mordida Múltipla, que ataca e causa bastante dano, que ela usa mais ou menos 50% das vezes, já que sua outra ação é rugir. Então, como lidar com essa criatura? Bom, eu recomendo que tenham pelo menos 2 pessoas que consigam atacá-la no primeiro turno com dano mágico para tentar matar o mais rápido possível. Assim você consegue garantir que ela não vai causar tanto dano em você. Mas caso você não tenha nenhum recurso para causar dano nessa criatura, ou pelo menos um recurso, eu recomendo que você tente fugir da luta e só aí você consiga fugir e evitar entrar em combate com ela, até se preparar melhor. Afinal, não tem muito o que fazer. Se você não tem magias e não tem armas mágicas, você não consegue matar esse bicho. E pela quantidade 750, né, de vida, ela não vai cair tão fácil, pelo menos não sem causar bastante dano. Mas, para sua sorte, não existem tantas delas na masmorra. Existe uma vaga nas minas, uma no primeiro nível, e acredito que é isto. Apenas tome cuidado com essas criaturinhas. E bom, quando você finalmente chega em uma Abre, uma das primeiras criaturas que você vai ver é o Pocket Cat, isso mesmo. Ele vai estar junto com essa criança perto dele e você vai ter um diálogo, onde a criança vai pedir ajuda e o Pocket Cat vai mandar você ignorar e deixar eles irem embora. E aí você tem a opção de simplesmente ignorar e deixar o Pocket Cat ir embora, ou você pode salvar a criança iniciando um combate contra o Pocket Cat. Então, sendo boas pessoas, vamos destroçar esse maldito na porrada, não é mesmo? Então vamos lá, começando o combate contra ele. O Pocket Cat é uma espécie de mini-boss. Ele tem 5.000 de vida no torso, e basicamente os seus 2 braços e 2 pernas podem lhe atacar e causar dano. Então ele tem vários golpes por turno, o que torna ele bem perigoso. Especialmente o seu braço direito, que realiza um golpe onde ele pode arrancar seus membros, então recomendo focar esse braço primeiro. E com isso resolvido, ele se torna bem mais fácil, já que os seus outros golpes não fazem tanto estrago assim. E bom, ao derrotar ele, você liberta essa criança, que lhe agradece e depois some. E o que acontece se você não salvar a criança? Bom, você pode encontrar o Pocket Cat depois, e ele vai passar uma missão de encontrar outra criança para ele. É essa que fica lá perto do Templo do Atormentado, na versão de uma Abre destruída. Se você chegar perto, você pode levar ela pro Pocket Cat. Caso você faça isso, você tem acesso a uma opção especial de diálogo, onde o Pocket Cat que diz que ele sente que vocês estão conectados e que você deveria seguir com ele juntos. Caso você aceite, você terá a máscara do Pocket Cat e ao colocá-la, ele tomará o seu corpo, tornando assim você o próximo hospedeiro do Pocket Cat, sendo esse um dos finais exclusivos do mod, que é bem interessante. Então, caso você queira pegar todos os finais, você meio que vai ter que colaborar com o Pocket Cat um pouquinho. Mas se não for sua prioridade, você pode simplesmente iniciar o combate, lembrando de arrancar o seu braço direito, assim que possível, e depois focando no torso para matá-lo rápido. Ele não é extremamente difícil, é só saber focar as partes certas. E bom, caso você volte para uma Abre no passado, ou seja, uma Abre dourada, você pode encontrar, perambulando por aí, algumas sombras vermelhas. E elas vão ser o X com você e vão iniciar um combate.
além de serem bem rápidas, você pode nem vê-las como inimigos a princípio, fazendo com que você seja pegue de surpresa. E quando você entrar no combate, você encontrará o trio de inimigos: Mahabre Healer, Mahabre Mage e Mahabre Warlord. Esse trio de inimigos bastante poderosos é considerado um boss, já que combinados, eles são muito difíceis de se lidar se você não estiver bem preparado. Então vamos lá, eles lutam como um trio e cada um tem a sua própria função. Nós temos o Mahabre Healer, que obviamente é o curandeiro, que vai ficar castando magias de cura nos seus aliados, não deixando eles morrerem. Nós temos o Mage, que vai ficar jogando magias poderosas que podem matar você muito facilmente, como Black Orb e até mesmo Chains of Torment, o que torna ele extremamente perigoso, já que, se você não sabe, um Black Orb acertando em cheio é suficiente para mandar alguém de Vasco da sua equipe. Então ele tem um potencial destrutivo muito grande e bem perigoso. Já o Mestre da Guerra, o Mahabre Warlord, possui mais vida do que os outros dois e tem golpes de machado e de massa, sendo que os de machado podem arrancar seus membros e de massa causam bastante dano. Sendo assim, você tem duas prioridades, que são matar o mago e o warlord o mais rapidamente possível. O curandeiro até é chato, mas ele não consegue curar tanto quanto você consegue dar de dano, então eu deixaria ele por último. Eu focaria o mago primeiro, já que ele tem 1800 de vida, e depois o warlord, que tem 3500, pois apesar do Warlord poder arrancar seus membros, ele tem mais vida, levando mais tempo para matar, e o Mael consegue dar bem mais dano se acertar as magias certas em você. Então eu recomendaria que você derrotasse o mago primeiro. E bom, esse trio são espíritos protetores de Mahabre, pelo menos no passado, que estão ali para impedir você, que é o intruso. E enquanto você não derrotar esse trio, eles sempre perambularão as ruas de Mahabre, esperando que você dê de cara com eles. E bom, explorando Mahabre no passado, seguindo a caminho da biblioteca, você pode acabar encontrando uma porta um tanto diferente, que vai te levar por um caminho que não existe no jogo base, e lá na frente você vai se deparar com essa criatura, que iniciará um combate com você. Esse é o Casamento Escaravelho, um casamento de carne, feito por vários escaravelhos, e que agora está bem maior e mais forte do que eles individualmente. E bom, esse inimigo tem, além do torso, 3 pares de membros que são seus braços e pernas, e que cada um deles faz golpes diferentes, sendo que seus braços dão socos e suas pernas chutam, o que pode causar bastante dano acumulado em um turno só. O seu torso tem 7000 de vida, fazendo com que ele seja bem tanque, e definitivamente é um inimigo poderoso. Apesar de não arrancar seus membros, os seus golpes também podem atordoar e é bem ruim. E ao entrar em combate com ele, eu recomendo que você tire logo seus braços e pernas, ou caso você tenha bastante dano, foque no torso imediatamente e tente destruí-lo em 1 ou 2 turnos, porque seus membros têm 1200 de vida, mais ou menos, ou seja, é bastante vida e não é tão simples de tirar se você não estiver bem preparado. E caso você esteja bem preparado, às vezes vale mais a pena focar o torso, já que você não vai perder membros de qualquer forma. E de maneira interessante, essa criatura toma 25% de dano a mais para magias ou armas mágicas, e 10% a mais para armas cortantes, como espadas e etc. Então, caso você tenha essas opções, recomendo aproveitá-la. E o novo inimigo que foi adicionado em Mahabre, mais precisamente no laboratório do Nashará, que é aquele lugar onde você se joga para acessar e tem vários manequins e você pode se clonar para usar no Templo do Tormento, evitando que você sacrifique membros de equipe. Bom, nesse laboratório você vai ter um corpo ambulante parecido com o que você gera ao interagir com aquela cápsula que cria seus clones. E bom, se você entrar em combate com essa criatura que é hostil, mais lerda, você vai ter o Nazrul Clone, ou clone de Nazrul. E esse inimigo é de longe o inimigo mais poderoso do mod. Não porque ele tem os golpes mais fortes ou coisa do tipo, mas simplesmente porque o torso desse infeliz tem 250.000 de HP. Isso mesmo. 250.000 de HP. Não só isso, mas cada membro dele tem 50.000 de HP, embora o seu único ataque seja com o braço esquerdo, que seja um Black Orb. E essa criatura tá aí e não é pra ser vencida, na verdade. O Nazrul, na verdade, é uma piada interna do canal da Frederica Michel, que é a criadora do mod, que é russa e faz vídeos
de Finhanger também, sendo que também tem as piadas internas e coisas de canal, coisas de criador de conteúdo. Pra quem me acompanha há muito tempo e lembra do Dan e etc, sabe como é. É só uma piada interna, mas como a Frederica fez um mod inteiro, ela decidiu botar essa piada interna como esse Nazul. Então é mais pra quem é seguidor dela e quem vai entender como o humor funciona. Como eu não entendo russo, eu não acompanho o conteúdo dela, pra mim não faz muito sentido, mas é isso, não tem muito o que dizer. E bom, quando você chega na Torre Perpétua, onde você normalmente vai dormir e ter a sequência do sonho, lá em Maabre, você vai perceber que vai ter uma área nova ali do lado, que é uma ponte que você pode pular e seguir caminho até chegar em um templo de ouro. E nesse templo de ouro, você vai ter inimigos com essa temática, sendo o primeiro deles o Guardião de Midas. E bom, o Guardião de Midas é um inimigo base desse templo, cujo torso tem 3.500 de vida, que é bem forte, e seus membros têm em média 500 de vida, menos as pernas que são mais frágeis. O importante aqui é que ele representa algum perigo, já que a sua mão que segura a espada consegue usar Leg Sweep, a rasteira, e ela é capaz de arrancar suas pernas, se você não tiver cuidado, além das suas pernas poderem chutar você. A estratégia aqui é bem simples, é só tirar o braço dele se você tiver com medo de perder umas pernas, e depois só atacar o torso até ele morrer. Se você tiver magia para poder acertar a cabeça, fica tudo mais fácil, já que ele só tem 150 de vida na cabeça, então um Black Orb ou qualquer coisa assim poderia matá-lo facilmente. O outro inimigo que você vai encontrar aqui é o Golden Bell, ou Sino de Ouro, que é uma versão dourada do inimigo do Termina chamado Belend, que é aquele cabeça de sino gigante que é extremamente perigoso. E bom, como ele é aqui no jogo, ele é menos perigoso, mas ainda assim é um inimigo formidável. Ele tem 3.800 de vida no torso, 500 nos membros, e ele vai atacar você com uma lança que pode causar danos bem grandes. Então eu recomendo tirar o braço da lança logo, antes que machuque muito você ou sua party. A única coisa que é chamativa aqui realmente é que a cabeça utiliza o golpe Gold Plating, que é como se fosse um endurecer, ou seja, essa criatura fica bem tanque. Então se você não conseguir tirar a lança no primeiro turno, muito dificilmente você vai conseguir no segundo. Então preste bastante atenção quando for lutar contra ele e foque as partes certas. Se você estiver muito bem equipado, bata no torso, se não, arranca o braço da lança e depois tenta no torso. E no centro do templo, protegendo um baú, nós temos o Sultão de Ouro, o boss dessa área. O Sultão é o Lorde dessa área e alguém que conseguiu se fortalecer com uma armadura dourada, banhada inteiramente nesse ouro. Ele diz que a sua armadura é impenetrável e por isso ele não pode morrer. E bom, você pode reconhecer esse sprite do segundo jogo. Sim, é um sprite bem parecido, que é puxado dos Death Masks. E assim como os Death Masks, os seus dois braços batem com seus machados e podem arrancar membros seus. Então, eles representam um perigo bem grande, a menos que você arranque e use a tempo. Cada um dos braços tem 666 de vida e o seu torso tem 6.000, representando assim uma ameaça bem grande, a menos que você tire os braços no primeiro turno. E foi exatamente o que eu fiz. A questão aqui não é nem isso. Tem uma coisa interessante nessa luta. Quando você derrota o Sultão de Ouro, a luta acaba e ele não morre. Ele apenas ri e diz que ele não pode morrer por causa da sua armadura impenetrável. E até onde eu sei, não existe nenhuma forma de matar essa criatura. Sendo assim, ele fica apenas perambulando por aí como um boss que não pode morrer. A questão é que ele protege esse baú que fica atrás dele e nele você consegue um passe, um convite para a mansão Nosferatu, que será muito importante para falar dos próximos inimigos. Então meu conselho é evita essa luta, apenas desvia dele, pega o passe que tá no baú atrás e sai. Não precisa matar ele, nem ter recompensa por isso. E depois de você subir a torre perpétua e dormir entrando no sonho, nós estaremos em Rondon. E aqui teremos um inimigo novo, chamado Rondon Village, ou Morador de Rondon, que vai ficar te perseguindo de maneira rápida e, se começar um combate com você, ele vai lhe atacar com socos, tochas e tudo mais. Ele não é um inimigo extremamente difícil, ele só tem 1.200 de HP no torso, podendo morrer com um golpe fácil, mas é bem chato você se deparar com eles, ficar entrando em combate, e se ele conseguir te bater, ele vai te dar vários socos,
e tacar uma tochada em você, que não é muito legal. Não é capaz de estragar a sua run, mas é capaz de dar um daninho chato e se você tiver com poucos recursos, isso seria bem chato. Então tenha ciência ou só desvia deles mesmo e já é. E ainda dentro do sonho, você vai perceber que tem inimigos diferentes aqui. Além dos sacerdotes, você vai ver esse ser mais imponente passeando pelas ruas do sonho de Rondon. E se você entrar em combate com os sacerdotes ou esse ser imponente, você vai ser emboscado por esses 3 inimigos. 2 deles você já conhece, são apenas os sacerdotes normais que você encontra próximo à entrada da masmorra. A figura no meio delas se chama o Papa, que parece ser o líder do culto. E bom, quão perigosos eles são? Eu diria mais ou menos. Vamos lá. A figura central, chamada de Papa, tem 1800 de vida, porém, os seus golpes são bem perigosos. Ele pode usar Combustion, Pyromancy Trick, Black Orb e Correntes do Tormento. Ou seja, ele consegue sim causar bastante dano na sua party, ou até matar você se você não tiver uma vida muito alta. Já os sacerdotes têm 800 de vida, o que é um pouco a mais do que o normal. E o único problema é que o da direita consegue usar Hurting, o que pode ser o golpe que arranca seus membros, então é perigoso você deixar ele vivo. Enquanto ao que fazer, eu recomendo que você mate os sacerdotes pequenos, ou se você tiver muito dano, o Papa primeiro, já que os sacerdotezinhos pequenos eles podem não fazer nada por várias vezes, e depende um pouco de RNG para realmente lhe lascar em combate. Já o Papa, ele tem golpes que são bem fortes, então eu recomendo que você derrube ele primeiro. Mas no geral essa luta não é tão difícil, já que eles não têm quantidades absurdas de vida. Com a party bem equipada, você consegue matar eles facilmente. E bom, isso fecha todos os inimigos do sonho de Rondon. E agora nós temos uma nova área. Se você pegar o passe do Castelo Nosferatu e fica lá no Templo de Ouro, e levar até esse colcheiro que fica dentro do sonho, ele vai te levar para a mansão Nosferatu. Ao chegar, você está do lado de fora de uma mansão e o terreno é todo congelado, uma nevasca muito poderosa que representa a maldição do lugar. Inclusive, você pode morrer de frio se você ficar tempo demais do lado de fora. Mas antes de entrar, você será surpreendido por um cão de caça que é um pouco diferente do cachorro normal. E esse é o cão gélido, uma variação do cachorro que é bem mais forte, tendo 1900 de vida no torso, e que faz ataques também poderosos, como uma mordida gélida e uma baforada de gelo, ambos dando bastante dano. Apesar de ter bastante vida, a criatura não é tanta ameaça, ela é fraca a fogo, principalmente, mas nessa altura do campeonato, com 1900 de vida, você pode facilmente destroçá-la antes que ela cause algum dano sério no seu time. Esse inimigo serve apenas como uma introdução para o que lhe espera mais à frente. Ao entrar na mansão, o primeiro inimigo que você vai encontrar são esses vampiros morcegos. Eles são essas criaturinhas esquisitas que têm 600 de vida e tem várias variações de rostos e coisas do tipo. Eles ficam voando por aí e entram em combate com você. E são basicamente como aqueles gnomos das cavernas. A diferença é que ao matá-los, você consegue encher o seu frasco de sangue. Um item novo que você pega nesse lugar, e que é um item que restaura a vida, mas causa dano à sua sanidade. Então você consegue pegar bastante deles aqui, ao custo de perder sua sanidade ao usá-los. E bom, não tem muito o que dizer sobre eles. Eles têm 600 de vida e só fazem um golpe, que é uma mordida vampírica. E eles podem atacar em grupos de 3 ou até 4 de uma vez. E cada um vai fazer seus golpes e tirar um pouquinho da sua vida, o que pode ser chato a longo prazo. Mas se você tiver uma party bem preparada, você consegue matar mais de um com um tapa, o que deve ser suficiente para você não ter muitos problemas com eles. Mas se você está sozinho, pode ser chato mesmo com turno extra, porque dificilmente você vai conseguir matar todos a tempo sem levar nenhum dano. Então tome cuidado. E bom, na prisão você pode acessar sim ao sudeste da mansão, através de uma escada que vai te levar para os andares inferiores. Você vai chegar nesse lugar bem macabro, cheio de pessoas mortas, despedaçadas e poças de sangue. Está claro que quem vive aqui não é boa pessoa. E se você chegar numa passagem que tem mais ao meio, você vai encontrar o Vigia, que vai iniciar o combate com você e se revelar. Esse
é o Vigia Gendes, o carcereiro da mansão Nosferatu, e sim, um vampiro também. Ele é um inimigo formidável com 5.000 de vida no torso, que tem seus braços esquerdo e direito, suas pernas esquerda e direita, e até mesmo a sua cabeça, fazendo golpes constantemente. Ele é um inimigo poderoso e você não deve subestimá-lo. Com seus braços ele pode dar socos em você que dão bastante dano, e com as pernas ele pode te chutar, também causando dano. Pior ainda, com a cabeça ele consegue realizar aquela mesma mordida vampírica que os morcegos também faziam. Então, tome cuidado. A sua cabeça tem 500 de vida, então se você conseguir tacar 2 Black Orbs, possivelmente você vai conseguir derrotar ele. É uma estratégia mais viável, já que todos os seus membros devem ser tirados para que ele não possa mais causar tanto dano. E como seu torso tem 5.000 de vida, às vezes é mais fácil focar a cabeça com magia do que gastar seu tempo destruindo tudo. E não, seus membros não têm muita vida, mas ainda assim são vários alvos. Provavelmente se você tem um golpe de dano em área, não vai ser muito bom. E bom, o design dele é bem interessante, ele me lembra inimigos que eu veria em Resident Evil 4. A temática de um carcereiro protegendo a prisão não é algo incomum, eu diria. Eu achei bem interessante, apesar de reaproveitar o sprite do Woodsman, do Terminal. Mas ainda assim, bem interessante. E ainda nas prisões, você pode encontrar um altar com um círculo de sacrifício no meio. Se você interagir com o lugar, você vai ter um livro que você pode usar para invocar alguma coisa. Você recebe até um aviso para ter cuidado, mas caso você queira invocar, mesmo assim, o jogo não te impedirá. E ao ser invocado, você luta contra Bestia La Darkness, ou Besta a Escuridão. Essa criatura fantasmagórica é resistente a todos os tipos de dano, menos fogo e de outro mundo, que no caso é dano mágico. E essa criatura também tem 4.000 de vida, se tornando assim uma ameaça caso você não tenha muitas magias ou armas mágicas, por assim dizer. Mas não acabou, pois ela não está sozinha. Ela invoca 2 alucinações, que são inimigos adicionais, que vão ficar atrapalhando através de roubo de sanidade e coisas do tipo. O principal dessa luta é que você tem que derrotar ela, causando basicamente dano mágico, já que dano físico não funciona para quase nada nessa luta. E bom, se você tiver com uma party bem cheia, eu recomendo que cada um tenha pelo menos uma magia de dano para essa luta, já que quanto mais tempo demorar para você matar essa criatura, mais dano ela vai causar em você. E ela tem golpes que causam dano aos 4 ao mesmo tempo. E bom, ao derrotar essa criatura, você ganha a Alma das Trevas, que pela descrição do jogo, aumenta a escuridão dentro do usuário, o que no papel não faz sentido, mas pelo que eu vi mecanicamente, ela aumenta o dano de suas armas um pouquinho, e ela tem que dar esse dano independente. E comba muito bem com alguns itens que você vai pegar daqui pra frente, que serão mencionados em breve. No geral, essa luta é um pouco difícil se você não tiver o preparo correto, mas como o bestiário tá aqui para te preparar porque está por vir, você já está avisado. Ainda na prisão você pode explorar e você chega na parte das pessoas que foram presas. E ao encontrá-lo ali, ele vai ser passivo, mas ele não vai falar com você se você tentar. Você tem também a opção de entrar em combate com ele. E se você fizer, você vai encontrar este homem, o sacerdote da natureza, uma espécie de mago meio druida ou coisa do tipo, que está preso e não vê sentido em lutar com você, e ainda assim é um boss muito poderoso. Essa criatura tem 12.000 de vida no torso, e seus membros têm 5.000 de vida cada. O que torna ele difícil é a quantidade de ações que ele pode fazer, a quantidade grande de vida que cada coisa tem, e a variedade de ações que ele tem à sua disposição. Por exemplo, com as mãos ele pode usar fotossíntese, que é um golpe que causa bastante dano, soco, agulhas corporais, ou até mesmo não fazer nada. Tem essa opção. Mas o que destaca ele é o símbolo de lobo que fica em seu peito e a lança selvagem que fica sobre sua cabeça. O símbolo de lobo é capaz de curar ele e também de usar o golpe mordida múltipla, que causa bastante dano. É como se ele invocasse um lobo espectral do seu próprio peito para lhe atacar, o que é bem da hora, mas causa muito dano em você e também não é legal assim não. Já a lança selvagem, ela consegue arrancar seus membros e causa dano todo turno. O lado bom é que tanto a lança quanto o símbolo de lobo não tem tanta vida assim, tendo mais ou menos 1.000 de vida cada. Então a estratégia mais eficiente é você tirar tanto a lança quanto o símbolo de lobo e depois bater no torso dele até ele morrer, já que com os braços ele vai sim causar dano, mas nada que arranque seus membros ou que mate sua party de uma vez. Então se você tem muito dano,
E chegando ao fim da prisão, você vai chegar numa escada que leva para a parte de fora do castelo. Essa área você consegue andar mesmo sem morrer, congelado nem nada. E você vai encontrar um cavaleiro vagando em círculos por esse lugar. Se você entrar no caminho, cumprimentado pelo Inquisidor Nosferatu e o seu cavalo morto-vivo. E te falar que cavalo chato da porra, hein? Esse bicho tem 7.000 de vida e todo turno ele pode te atropelar com seus cascos. Já o Nosferatu em si tem 9.800 de vida no torso e consegue causar um dano massivo com sua espada. A minha dica nesse combate é você destruir o cavalo o mais rápido possível. Ignora tudo, tanca tudo, apenas destrua o cavalo o mais rápido possível. Porque assim que você destrui o cavalo, o Inquisidor vai cair e outro combate vai se começar, encerrando esse antigo. E nesse novo combate, o Inquisidor Nosferatu será um inimigo bem mais fácil, com apenas 5.000 de vida e apenas 3 golpes. 2 golpes ele faz com a lâmina e um Black Orb. É claro, não pode faltar, né? E nesse caso, 5.000 de vida você consegue destruir ele rapidamente, antes que ele destrua você. E se você deixar, ele realmente vai, porque ele tem muito dano. Esse bicho é um dos boss mais difíceis do mod, mas ainda assim dá pra fazer e ganhar dele com estratégia boa. O truque de derrubar ele do cavalo parece funcionar muito bem, já que ele toma muito dano na queda e vira essa versão mais fraquinha de inimigo que só tem 5.000 de vida. E ao derrotar ele, você ganha uma das melhores armas do jogo, a Espada Curva Amaldiçoada, que basicamente é uma espada que ataca 3 vezes por turno, que nem uma Makita Gamer. Isso mesmo. Então não deixa passar essa oportunidade, porque é uma arma muito gostosinha de usar. E uma das poucas que vale a pena, fora a Aço Negro do Oeste. E é isso. E bom, depois você finalmente explorou toda essa parte da mansão, está na hora de ir atrás dos seus donos, digamos assim. Para isso você deve ir ao segundo andar, seguir na esquerda até a biblioteca, você vai encontrar ela, a Condessa Morgana. E ela rapidamente vai começar a atacar você. E bom, a Condessa Morgana não é a inimiga mais difícil de todas. Ela tem 5.000 de vida no seu torso, mas ela consegue ser uma oponente formidável devido à sua única skill, que é Blood Coin, ou moeda de sangue. E ela usa esse golpe com os 2 braços. E o que esse golpe faz é que basicamente é jogado uma moeda, e se for bem sucedido para ela, você vai tomar um dano escaralhado, podendo até morrer facilmente. Mas mesmo assim, tem chance dela não fazer nada nos turnos, pois ela deve acumular energia também para poder usar essa magia. E depois você dá dano suficiente para derrotá-la, ela na verdade assume a sua segunda fase, onde você tem que dar mais 2.000 de dano, enquanto ela drena a energia e tenta matar você. É uma luta bem interessante. Não é muito difícil, se você tiver itens fortes, você consegue explodir ela, mas o inverso também é verdade, então tome cuidado para não ser explodido de volta. E explorando o segundo andar mais a fundo, você chega finalmente nele, no grande, no lendário Graf Willem II, o Lorde dessa mansão, que vai rapidamente te pegar e entrar em combate, quase não dando tempo para você reagir. E bem, como ele é um boss poderoso, mais forte que a Morgana. Ele tem 5.000 de vida também no torso, e seus braços lhe atacam com socos rápidos e poderosos. Não vale a pena destruir os braços dele, já que quando você chega nesses 5.000 de vida, ele assume a sua segunda fase, se tornando apenas Graf Willem, um inimigo que só tem essa parte do corpo, você não pode escolher nenhuma outra, e aí se torna uma corrida para você dar 7.000 de vida a mais, totalizando assim 12.000 de HP que você tem que dar para vencer essa luta. Nessa segunda fase, ele vai ter golpes bem chatos, como hipnose, que pode fazer um membro da sua equipe se virar contra ela, aura de sangue, frasco de sangue que consegue se curar, e a moeda de sangue que também consegue dar um dano muito forte em você. No geral, essa batalha é difícil se você não estiver extremamente bem preparado, com 4 membros de equipe, cada um com seus equipamentos mais poderosos até o momento, fazendo assim com que sua batalha seja bem difícil, mas também bem interessante. E ao derrotar ele, você ganha uma adaga vampírica e a roupa dele, que você pode combinar com a alma Nosferatu que você ganha da Morgana. E usando o set inteiro, você consegue recuperar a vida todo turno e ainda ter uma arma bem
fortinha até. E outra coisa é que ao derrotá-lo, você é imediatamente expulso da mansão, fechando essa parte. Então, deixe esse aqui por último, senão você vai perder todas as outras lutas que podem ter na mansão. Fique avisado. E agora temos também um final especial do jogo. Se você for ao Matagal, você vai pegar um item chamado Rosa Dourada, e ao usar esse item você vai parar num mundo diferente, onde você vai encontrar a Mão do Sem Nome. Essa área também tem um Hexen, e você pode sair daqui voltando para o começo da masmorra, o que te deixa teleportar sempre que você quiser para o começo da masmorra, e é um item bem interessante. A questão é, se você tiver no inventário a Mão do Sem Nome e você chegar até o Coração da Escuridão, onde você teria a última luta contra Grogoroth ou a Garota, você será teleportado para uma versão especial da masmorra, onde tudo vai estar bugado e você vai ter vários inimigos. E a maior parte desses inimigos vai ter o nome de interrogação, mostrando que nem você entende direito o que você está vendo na sua frente. Esses inimigos vão ser todos bugados, não ter nenhum sentido lógico, e a quantidade de golpes que ele pode ou não usar é gigantesca. Eles têm golpes de vários inimigos, e eles estão todos embaralhados aqui, tornando essas lutas realmente imprevisíveis. O que eu posso dizer é que os inimigos têm, em média, 4.200 de vida, sendo pesados para derrubar, já que geralmente você vai encontrar 3 deles juntos. E os golpes variam de coisas simples, como um soco, até Garra de Deus, que é um golpe do próprio Grogoroth. Então, contra esses inimigos você não tem muito o que fazer, a não ser apelar para a sorte e matá-los o mais rápido possível. E porque a masmorra tá bugada desse jeito, nós descobriremos em breve. E no final da masmorra bugada, você vai ter o sprite da Among Us passando por aí, todo bugado também. E se entrar em combate com você, você será atacado por Dogzar, que é essa criatura gigantesca, bugada, que parece uma mistura da Among Us com Tiranossauro, que tem 8.000 de vida e tem golpes como Mandíbula Grande, Reduzir Mente e um golpe de lança também, que pode ser muito perigoso. E essa criatura, Dogzar, é como se fosse um mini boss que te prepara para o que vai vir a seguir. Uma criatura bugada definitivamente não é para fazer sentido, mas se consegue ser um pouco mais fácil do que os outros inimigos, já que não é tão aleatório. E com um pouco de esforço você consegue sim derrotá-lo facilmente. E seguir em frente pro nosso novo boss, que também vai nos levar ao final único desse modo, que nós já vamos ver. E ao final você vai encontrar esse vazio sem nada e esse manequim que clama ser a própria masmorra. E se você não sabe, isso na verdade é uma referência a um final que foi descartado pelo Miro quando o Fenrir lançou originalmente. O final original tinha essa criatura, que seria uma espécie de divindade da masmorra, e ela lhe revelaria tudo. Uma luta final aconteceria. E bom, a luta final aqui envolve essa criatura que tem 10.000 de torso, 2.000 dos braços e 1.000 na cabeça, tornando ele bem parrudinho. E bom, os seus braços conjuram truque de piromancia, Black Orb e Brilho Sagrado, que são magias que causam dano. E como elas têm 2.000 de vida, pode ser uma boa arrancar os braços da criatura logo. Isso vai deixar ele sem ação, e aí você simplesmente começa a focar o torso para dar 10.000 de dano e vencer. Esse boss não é extremamente difícil, pelo contrário, ele é bem fácil até, e ele te dá um final especial, adicionado pelo mod, que é o final O Verdadeiro Deus do Meio da Fome, que é bem interessante e é um final basicamente inspirado nesse final que foi descartado pelo Miro, e aqui ele está adicionado de volta como um easter egg, o que é bem interessante. E por fim, nós temos o chefe final, do final mais querido desse mod. Veja bem, ao longo do jogo você vai ter esses ursos de pelúcia que você pode coletar. E se você juntar 20 deles e levar até uma garota em Mahabre, você pode comprar um item chamado a Chave da Liberdade. Então você troca os seus 20 ursos pela chave, a garota some para sempre, você não consegue comprar mais nada, e com esse item você pode pegar a garota, deixar ela na sua party e sair da masmorra, e você vai ter um final especial. O que essa chave faz é permitir que a garota consiga sair da masmorra sem cumprir o seu propósito final de se tornar a deusa do meio da fome, libertando ela de ser uma criança divina. E quando isso acontece,
você é emboscado por essa criatura grotesca, chamada de Sombra do Deus Falho. Essa criatura fica revoltada, já que ela é basicamente a parte divina da garota, que deveria se tornar a deusa do meio da fome, sendo expurgada para fora dela. E ela não vai lhe deixar passar sem uma luta. E esse boss final tem 4.500 de vida e tem imunidade total a todos os danos, menos o dano mágico. Ou seja, esses 4.500 você tem que dar apenas com armas mágicas ou magias. Nem mesmo dano de fogo consegue atingi-la, então não adianta. Além disso, ela também vai ter 2 guardas, que tem em média 2.000 de vida, e também são imunes a todos os tipos de dano. Ou seja, essa luta, se você não tiver muitos danos mágicos, nem armas que dão dano mágico, é um saco, porque basicamente não tem o que fazer. Você tem que matar eles com magias. E quanto aos golpes, bom, alguns deles são bem perigosos. O guarda que tem a lança consegue usar varredura vertical, que arranca seus membros, e o anjo maldito, que é aquele ali do lado, consegue usar os golpes do guarda, como socos e Mad Rush, que é aquele golpe que ele dá vários socos e dá muito dano. Quando a divindade em si, ela consegue usar Hurting, consegue reduzir sua mente, consegue usar Body Needles e muitos golpes chatos que dão bastante dano também. Sendo assim, como jogar essa luta? Bom, equipar todos os seus membros de equipe com armas mágicas é um começo. Faça com que a garota aprenda algumas magias, seja de suporte, seja de dano, também seria bem útil, já que armas ela não pode usar direito. E também acho que é importante destruir os guardas primeiro, já que eles também atrapalham e têm menos vida. Vale a pena se livrar deles primeiro e poder focar depois no boss principal. No geral, com um pouco de preparo e sabendo que só vai causar dano mágico nessa luta, fica bem mais fácil de se preparar e poder realmente pegar esse final. E vale a pena? Bom, vale sim. Quando você termina esse final do jogo, a garota finalmente é liberta e você tem um final que todo mundo queria, que é a garota é adotada e vive uma vida feliz com você, sendo basicamente sua filha. E você cria ela e tem uma vida normal, bem longe da influência da masmorra. E fim. E bom, esse foi o bestiário das criaturas do mod Repentance de Fienhanger. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar e curtir aí nos comentários para me dar aquela força, né? Esse mod me marcou muito e gostei bastante de ter jogado e zerado ele junto de vocês. E estou muito satisfeito de poder trazer os inimigos dele e explorar a fundo com esse conteúdo. Existe um mod da mesma criadora do Repentance pro Termina, adicionando também novos inimigos e novas coisas. Então, se vocês querem que eu traga esse mod, comenta aí embaixo que eu vou ver se eu trago mais conteúdos disso. Então é isso, eu sou o Abismado do canal Contos do Abismo, estou muito feliz que você tenha chegado até aqui e muito obrigado pelo apoio. Então é isso e falou!